Hey guys, Brown Noblesse, seja bem-vindo à terceira aula do módulo 8. E nessa aula vamos falar sobre digitar e formatar texto, ok? Então, uma vez que falaremos sobre formatação de texto, é importante que você entenda que quando a gente estiver a falar do Word, a gente vai acabar falando sempre de fonte. A fonte que geralmente o Word demonstra quando você abre o programa é o calibre. Então, há três tipos de fonte que era muito comum o seu uso. Entre elas está o calibre. E o calibre muitas vezes a gente que acabava usando porque há quem não entende muito a respeito dessa questão de fonte. Mas uma fonte que se utilizava muito, que as pessoas estavam conscientes, era o Time New Roman e a outra é o Arial. E uma vez que eu notei aqui que provavelmente alguma coisa aconteceu, não consigo achar o Time New Roman. Então, quando você estiver a lidar com texto, nesse exato momento eu vou procurar escrever aqui algo, mas eu vou procurar correr com o tempo para sermos breves. Então, você pode escrever também alguma coisa no teu teclado enquanto eu também escrevo alguma coisa aqui. Ok, uma vez que eu escrevi aí o meu texto, então agora vamos falar sobre fonte. Se eu procurar dar aqui um clique, pesquisar aqui Time, né? T-I-M-E, vocês veem que não aparece aí a fonte Time New Roman, né? Não aparece, porque geralmente apareceria uma sombra. Então eu vou procurar instalar aqui. Vocês vão ver como é que se instala a fonte. Vou deixar aqui fora da pasta. Então, uma vez que eu tiver aqui a fonte, se for várias fontes, você vai selecionar todas as fontes, né? Claro que precisa estar fora da pasta compactada. Então, uma vez que você selecionar, vai dar um clique com o botão direito e vai escolher a opção instalar. Você vê, está instalado aí, já instalou. Então, agora se eu vier aqui, então o que eu irei fazer é fechar o Word. Vou selecionar aqui o texto primeiro para copiar. Agora vou fechar o Word, né? Irei salvar. Em seguida vou voltar a abrir novamente o Word. Está aqui aberto. Vou apertar aqui. Vou colar o texto. Agora, para você aplicar uma fonte no texto, é necessário que você primeiro selecione a parte que você quer aplicar o texto. Vou selecionar aqui a palavra informática, ok? De seguida, vem até aqui na parte de cima. Se eu já tiver uma noção que tipo de fonte eu preciso usar, então você vai dar aqui um clique e vai escrever as iniciais da fonte, como Time, né? New Roman. Apertar Enter. Você já vê que mudou ali o que a minha fonte já está aparecendo aqui. Então, uma vez que eu já mudei a fonte, a outra coisa que eu também posso mudar, a fonte, para além de eu escrever para mudá-la, também posso clicar aqui na seta lateral e vai abrir aqui várias fontes. Aqui tem várias fontes instaladas no meu computador, por isso é que aqui aparece um número muito grande aqui para ser selecionado, ok? No teu caso aí não irá aparecer muitas fontes, porque é necessário que você instale as fontes. Você já viu que pode selecionar aqui a fonte, você vai descendo. Quando você achar a fonte que te agrada, né, conforme as imagens aqui, você pode simplesmente clicar e a palavra será selecionada com outra fonte. E você consegue observar que a palavra informática está ali, e se parecer pequena para ti, então você continua com a palavra selecionada e vem até aqui ao lado das opções de fonte. Vai clicar aqui neste número. Neste número serve para você aumentar o tamanho do texto. Ok, vocês veem que está aumentar o tamanho do texto. Vou colocar aqui a fonte anterior, que é Time New Roman. A seguir, você também pode negritar o texto. Negritar o texto é deixar com que a letra pareça mais carregada, ok? É como se você tivesse escrito um texto a lapiseira e depois, em cima desse texto que você escreveu, você passe a lapiseira várias vezes. É o mesmo que acontece aqui. Então, com o texto selecionado, você vem até aqui essa opção. Então, clicando aqui, vocês veem que o texto foi aí negritado. Então vê que parece mais carregado.
A próxima questão que às vezes você vai precisar também tem a ver com itálico, ok? Itálico é deixar a letra meio que inclinada. E para ativar itálico você vê que aqui ao lado do N aparece a opção para ativar itálico. E se eu clicar aqui, vocês notam que a letra ficou inclinada. A próxima opção é sublinhar. Vamos supor que o assunto é importante, que você quer que alguém acabe prestando mais atenção. Então, para sublinhar, lembre, você precisa sempre selecionar o texto que você quer aplicar a formatação, ok? Você vem até aqui no S, vai dar um clique aqui. Você vê que sublinhou aí a palavra informática. Agora, se eu selecionar todo o texto e eu quiser alinhar todo o texto à direita, eu seleciono ele e aperto aqui. E vocês veem que já aparece no lado ao contrário. Agora, se eu quiser deixar esse texto no centro, eu vou clicar aqui. Então você vê que o texto está no centro. Agora, se porventura eu quiser justificar o texto, né? Justificar o texto é deixar com que o texto fique direito nas extremidades. Então, uma vez que eu selecionei o texto, vou apertar aqui justificar. Você vê que tanto aqui nesse lado, né, como aqui no outro lado, o texto está praticamente justificado. Está alinhado nos dois lados. Então você já aprendeu a como usar a fonte. Você até viu mesmo exemplo de como instalar fonte. E você pode procurar a fonte aí na internet, que seja para a tua preferência. Uma vez que você encontrar, é só instalar e memorizar o nome, né? Ou de quando em vez de procurar mesmo aqui entre as fontes até você achar. Você também viu como aumentar o tamanho, visto como negritar, como colocar em itálico, como sublinhar o texto. E por último, falamos sobre alinhamento, né? Sobre direita, esquerda, centro e justificado. E você consegue olhar que este documento está realmente bem formatado, porque para além de a gente utilizar fonte específica, a gente conseguiu justificar e utilizar alguma ferramenta aqui no texto. Então essa aula termina por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e a gente se vê até o próximo vídeo.